Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o sexto ano, para ser mais específico a matéria sobre os árabes. Bora lá? Bom, como vocês sabem, eu opto em separar os temas estudados em alguns vídeos, às vezes dois, às vezes três, até quatro, para ficar mais simples de vocês aprenderem. Os árabes, eu decidi colocar em dois temas. O primeiro tema, como nós vimos no vídeo anterior, é a Arábia e pré-islâmica. Agora, neste segundo, será a Arábia Islâmica. Bom, como vocês viram no último vídeo, o Maomé ele foi o responsável pela unificação de todas as tribos árabes na Península Arábica. Ele uniu todos esses povos em torno de uma mesma fé, uma mesma religião, a religião islâmica. E aí com vocês nós veremos agora, depois dessa unificação, a Arábia Islâmica e alguns fundamentos do islamismo que nós começaremos agora. Bom, alguns fundamentos como o monoteísmo, ou seja, eles têm apenas um único Deus, com influência do judaísmo e do cristianismo. O Deus dele é chamado de Alá ou Allah. 3. O livro sagrado deles é o Corão e o templo sagrado é a mesquita. A sexta-feira deles é o dia de descanso. Nós cristãos consideramos o domingo como o dia de descanso. Eles rezam 5 vezes ao dia virado para Meca e tem que visitar Meca pelo menos uma vez na sua vida. Dar esmola aos pobres e poligamia masculina é permitida, ou seja, o casamento do homem com várias mulheres. O Ramadã, para eles, é o mês de jejum, das 6 horas até as 18 horas, e só podem tomar água. Tem algumas regras que eles têm que seguir, mas mulheres, se eu não me engano, mulheres que estiverem esperando gestantes, elas não são obrigadas a seguir o Ramadã ao pé da letra. Eles têm o Jihad, que é a Guerra Santa, que promete ao muçulmano que defende a religião o paraíso. E também acreditam na predestinação, ou seja, o destino já nasce com a pessoa. E é proibido o consumo de álcool, carne de porco, jogos de azar e representar artisticamente a figura do profeta do islâmico, Maomé. Como vocês podem reparar, eu coloquei o símbolo de uma lua crescente e uma estrela de 5 pontos que representa o Islã. Como será a expansão territorial dos islâmicos? No ano de 632 d.C., Maomé ele morre. Os árabes eram liderados pelos califas. Estes mesmos califas eles eram descendentes do profeta Maomé. Eles eram chefes políticos, religiosos e militares, ou seja, eles viviam numa teocracia. Os califas eles eram responsáveis pela expansão dos árabes. Quais são os fatores que contribuíram para a expansão árabe, ou seja, o domínio, a conquista de outras regiões? Bom, a necessidade de encontrarem terras férteis fora da Arábia, lembrando que a Arábia ela é uma região muito árida e seca. 2. Necessidade de novas rotas comerciais. 3. Motivação pelo Jihad, que é a Guerra Santa, que prometia o paraíso ao muçulmano. 4. Decadência do Império Bizantino, que nós estudaremos em um outro vídeo. E quais são as conquistas que eles tiveram? O sul da Península Ibérica, compreendemos hoje como Portugal, o sul de Portugal e o sul da Espanha, o norte e nordeste da África, Palestina, Pérsia, Fenícia, Índia e partes da China, perdão. Como vocês podem reparar, eu coloquei aqui uma imagem que está aparecendo no monitor de vocês. A Arábia, aqui é a Península Arábica, onde os árabes eles se iniciaram, as duas cidades principais deles, Medina e Meca, e como foi a expansão do territorial dos árabes, o seu império. Como vocês podem reparar, neste marrom mais escuro foi no ano de 632, o que eles dominavam. Depois, já em um pouquinho mais claro, no ano de 650, os domínios,
Como podem reparar aqui, eles passaram pelo Egito, aqui a região da Síria, o Iraque, a região da Pérsia, a Armênia e por fim o mais claro é a região, a máxima extensão territorial dos árabes no ano de 715 depois de Cristo. Bom, a expansão territorial, os principais califas foram Omar, Osman e Ali. E as principais dinastias dos califas foram Omíada e Abássida. Quais são os fatores que levaram à decadência dos árabes? Bom, a ambição pessoal está bem claro, as pessoas, os califas, que gerando revoltas dos líderes. Está escrito pessoas, mas são pessoais, vocês me perdoam. Bom, a rivalidade entre tribos árabes e ocasionando guerras civis, a divisão do Império Árabe em 3 partes, ou seja, 3 califados. Teremos o Califado de Córdoba, que são os territórios europeus, o Califado de Bagdá, que são territórios asiáticos, e o Califado do Cairo, que são territórios africanos. E também teremos o fim dos árabes, da expansão territorial com a reconquista da Península Ibérica pelos reinos cristãos. E fatores que levaram à decadência, como nós vimos também, a divisão do islamismo em seitas antagônicas, ou seja, distintas. Bom, eles se dividiram a religião islâmica se dividiu em 2 correntes. Primeiro, as sunitas, que eles são os moderados, e acreditavam em 2 livros sagrados, o Alcorão e a Suna. O Alcorão é como se fosse a Bíblia dos islâmicos e a Suna é um livro que retrata apenas a vida do profeta Maomé. O califa, ele deve ser escolhido pelo povo, segundo os sunitas, e hoje em dia compõe mais ou menos 80% dos árabes islâmicos. A outra corrente são os xiitas, eles são os radicais e fundamentalistas. Só acreditam no Alcorão como livro sagrado e hoje promovem atentados terroristas. Inclusive nós tivemos um dos mais recentes, foi na França, por conta de uma publicação, de uma sátira do profeta Maomé, que eles consideram isso ofensivo. E aí os islâmicos xiitas fizeram atentados em Paris, fora dentre outros que nós podemos enumerar. Hoje, eles compõem mais ou menos 10% dos árabes e estão concentrados no Irã e Iraque. E no século XVI, mais ou menos 1550, grande parte do Império Árabe cai nas mãos dos turcos otomanos. Como que será a cultura árabe? Os árabes eles respeitavam muito a cultura dos povos vencidos. As principais áreas culturais. Bom, a física, com o desenvolvimento dos óculos. Matemática, criaram os algarismos arábicos, 1, 50, 100, 110 e por aí adiante. Arquitetura, como a construção de mesquitas, com 4 torres minaretes. A química, com a descoberta de novas substâncias químicas, como álcool, nitrato de prata, carbono de cálcio, ácido sulfúrico, dentre outros. A medicina árabe tem as construções de hospitais e o desenvolvimento de remédios para o tratamento de doenças. E, inclusive, diagnosticaram inúmeras doenças como a tuberculose. Como vocês podem reparar, eu coloquei aqui uma imagem de umas mesquitas, que é um local de oração dos islâmicos. Como vocês podem reparar, as torres em volta da mesquita. Por dentro da mesquita, lembrando que eles sempre oram ajoelhados. Aqui, como vocês podem reparar, uma imagem muito bonita, muito bem planejada a mesquita. E aqui a Kaaba, que é um local máximo de orações dos islâmicos. A cultura árabe também tem como principais atividades a literatura. Um livro chamado As Mil e Uma Noites, que são histórias das vidas dos califas. Teremos o comércio, que inventaram o recibo, o cheque e a nota promissória. A agricultura, introduziram na Europa novos produtos como alface, laranja, limão, cana-de-açúcar. Teremos a culinária, que é a criação da esfirra, o quibe e o kafta.
E no nosso vocabulário, mais de 600 palavras da língua portuguesa vieram do árabe, como o álcool, o alface, o algodão, o açude, fulano. E eles também introduziram na Europa o papel, a bússola, a pólvora, a caravela e o xadrez. Como vocês podem reparar aqui, eu coloquei algumas imagens representando alguns árabes com turbantes, aqui eles lendo um determinado livro, aqui alguns tapetes com os árabes propriamente com esses turbantes por conta do calor ser muito grande na Arábia, e aqui nós podemos reparar dois islâmicos orando num tapete, pés descalços. E assim eu fecho a minha aula. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!